O tema que a gente propõe aqui hoje, ainda olhando a carta de Paulo aos Romanos, é uma fala nossa, né, que ou ela pode ser verbalizada, ou muitas vezes até não dita, mas pensada ou guardada no nosso histórico, que eles estão na lei e nós na graça. Provavelmente já pronunciamos ou ouvimos isso, né? O que acontece é que nós temos uma natureza, uma possibilidade muito grande em nós de problemas complexos tratar de forma simplista. E a forma mais fácil é usar a forma binária, nós e eles, né? Foi muito bom o que Christopher nos trouxe hoje, falando sobre a situação do Irã e a posição natural que nós podemos ter numa discussão dessa é demonizar todo o Irã, e muito sabiamente o Christopher nos trouxe que, olha, teremos que considerar que é o regime teocrático do Irã, com Khamenei aí, cultivando esse ódio contra Israel, cultivando lá a criação da bomba atômica para varrer Israel do mapa. Agora, na camada de baixo, nós temos uma igreja escondida, crescente, precisando de oração, de clamor, de misericórdia, de ajuda. Então, isso nos ajuda a lembrar de que precisamos nos desvencilhar da simplicidade ou da capacidade natural que temos de separar em grupos, né, de segregar em conjunto as discussões ou os desafios que nós temos. E o que Paulo atravessa na carta aos Romanos, nesse momento, passa exatamente por isso. Se nós formos ler a carta aos Romanos, um terço da carta, os 5 primeiros capítulos, ele vai gastar o seu tempo para dizer de que não há diferença entre judeu e entre gentios, né? Porque o que parecia lá, eles estavam entendendo que para estar entre os herdeiros de Deus, para estar embaixo da graça, para estar entre o povo, os eleitos, eles precisavam serem ou estarem circuncidados ou aceitarem, abraçarem a lei, né? E aí, 4, 5 capítulos, Paulo vai gastando para falar justamente ao contrário. E em Romanos 4, 13 a 14, nós temos uma sintetização desse tema. Ele diz assim: porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a prosperidade, mas pela justiça da fé. Então, não é pela lei, é pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, né? Então ele trata aqui esse tema muito interessante de que, olha, não é lei, não é circuncisão, a questão é justiça da fé. E aí vamos gastar o nosso tempo aqui olhando esse termo, justiça da fé principalmente. Mas também quando a gente fala de lei, de novo, só para lembrar, a palavra hebraica que nós temos aí é hatorá, a lei, né? Que, na verdade, não é lei a tradução. O correto é instrução. Então, não é pela instrução que foi dada a Abraão o direito de herança. Até porque a Torá só veio séculos depois, quando os judeus, quando eles saíram do Egito. Então, só depois da saída do Egito que veio a Torá. Então, a promessa de herança, a promessa de herdeiro veio antes da Torá. E quando ele fala aqui de justiça da fé, nós temos aí a palavra tsidicá Raimuná, né? Então ele está falando aqui da tzedaká, que tzedaká, na verdade, é um favor imerecido, e emuná, que aqui é traduzido como fé, ele deveria ter uma tradução mais próxima, que nós já conversamos em várias outras sessões, como fidelidade. Então ele está dizendo que o direito de herança não vem pela lei, não vem pela instrução, mas vem pelo favor imerecido da fidelidade. Então, o que que ele está querendo dizer? A tzedaká é uma mitzvah, é um mandamento, que é aquele mandamento que Deus diz ao povo de Israel, principalmente lá em Deuteronômio 23, que fala da misericórdia que eles precisam exercer com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro, né? Olha, da colheita que vocês vão fazer, o que cai, não pegue, deixe aí para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro,
façam a eles misericórdia, ajudem, né? Não deixe o seu povo passar fome. Então, ele está se referindo justamente a esse mandamento, tzedaká, a misericórdia, a justiça, que é essa tradução da palavra, mas a justiça imerecida, né? Dois ao outro, nesse sentido. Então, o que Paulo usa aqui é que, olha, esse mesmo sentimento do mandamento, da mitzvah, da tzedaká, é a mesma justiça, é o mesmo sentimento, é o mesmo favor dado ao Pai para que pela fidelidade que vocês assumem nesse compromisso do chamado de Deus, os faz herdeiro da herança de Deus. Então não tem grego, não tem judeu, né? Não tem homem, não tem mulher, e ele frisa isso muitas vezes, é pela justiça, é pela misericórdia, é pelo favor imerecido do Pai que vocês são feitos herdeiros, são feitos filhos, né? E isso é importante também porque eu coloco esse termo, eles estão na lei e nós na graça, porque provavelmente nós lemos isso e falamos, isso foi lá atrás, isso foi antes de eu conhecer o movimento messiânico, antes de eu trabalhar dentro dessa questão aqui do TJC2. Só que, meus irmãos, logo mais, nós vamos ter aí uma aproximação maior com os judeus. Nós vamos ter oportunidades maiores de participar de celebração do Shabat. E aí vocês vão ver, por exemplo, que eles têm a Paraxá, que é a porção do dia da leitura da Torá, e vamos ver que a ênfase maior deles, diferente de nós, é que eles gastam mais tempo na leitura, e a Paraxá é porção da Torá, com o Velho Testamento, ou como o Christopher gosta até de dizer, né? Com a primeira aliança, e nós muito mais com a segunda aliança. Então aí pode parecer que essas diferenças, antes de nós gastarmos tempo em compreendê-las, em aprender, em extrair o melhor que se pode tirar desse aprendizado, nós naturalmente ou inconscientemente podemos ser levados a essa ideia segregacionista, eles e nós, né? Então aí nós temos que tomar muito cuidado e ter isso muito no nosso coração, como Paulo trata nessa questão nos 5 primeiros capítulos, e é importante que ele não traz revelação da graça, do que ele sempre traz em suas cartas, até que esse problema seja tratado com profundidade, até que ele feche os 5 primeiros capítulos dessa carta. Só depois que ele trata isso é que ele vem com a revelação maior que Deus tem à igreja dos romanos. Ou seja, a visão segregacionista, ela também nos impede de ampliar a visão, a revelação da graça de Deus. Então, a Torá, a tradução mais clara que nós temos aqui, e a circuncisão não estavam ainda quando a promessa foi feita a Abraão. Logo, todos somos feitos herdeiros da promessa pelo favor imerecido do Pai, e pela dispensação da sua justiça imerecida a cada um de nós, sejamos gentios, sejamos judeus. E quando abraçamos essa fidelidade, quando abraçamos fielmente ao chamado que ele nos fez. Amém?